Queridos, nós vamos agora, então, receber a palavra de Deus, que alimenta o coração, que satisfaz a nossa alma, a nossa série sobre o fruto do Espírito. Hoje nós estamos chegando ao último elemento desse fruto do Espírito, e o texto bíblico que nós temos diante de nós, que é o texto básico da nossa pregação, da nossa mensagem, é de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. A palavra de Deus nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos fazer uma oração a Deus agora. Senhor, fala conosco por meio da sua palavra, Senhor, para que o nosso tanque espiritual, nosso tanque emocional, seja abastecido, ó Deus, com o único alimento, a única substância, Senhor, que nos satisfaz na nossa alma, que é a palavra do Senhor e a presença do Senhor. E aqueles que nos ouvem, ó Pai, se sentem nesse momento com seu tanque completamente vazio, ó Deus. E por isso a preocupação, a ansiedade, que o Senhor possa, Deus, trazer conforto e ensiná-los a encher o seu tanque em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Queridos, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Estamos em plena pandemia, e se tem uma coisa que aconteceu agora, nesse momento, é que no nosso mundo, tudo saiu do controle, está fora de controle. Ninguém controla essa doença. Nós estamos tentando minimizar os seus efeitos, as suas consequências, nos refugiando dentro das nossas casas, mas o fato é de que nós perdemos o controle sobre o nosso mundo, sobre a nossa rotina, sobre o trabalho, até sobre nós mesmos. A pessoa que começa a sofrer demasiadamente com essa situação, se deprimir, ela perde o controle sobre o seu bem-estar emocional, sobre a sua alegria de viver. Profissionalmente, também as coisas para muitos saiu do controle, alguns nem podem trabalhar. Familiarmente, é possível que em algumas famílias, infelizmente, a coisa também esteja fora de controle, pois o fruto do Espírito a parte do fruto do Espírito que vamos tratar nesse momento, fala de controle, autocontrole, domínio próprio, fala de autogoverno. E nós queremos trazer mais essa reflexão pela nossa convicção de que o fruto do Espírito, conforme a Bíblia nos ensina aqui, é o remédio de Deus para os efeitos colaterais negativos dessa pandemia. Os efeitos sociais, os efeitos emocionais, familiares, espirituais, é um santo remédio, literalmente falando, o fruto do Espírito para nós nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Em Gálatas 5, 22 e 23, há tudo o que nós precisamos para que nós possamos manter nosso coração em harmonia, nossa família em harmonia também, para que nós possamos crescer e melhorarmos ainda mais como pessoas através dessas dificuldades que estamos fazendo. Riquíssima essa passagem bíblica para este propósito e para esta finalidade. O fruto do Espírito é domínio próprio, a última parte desse fruto. E é interessante que o domínio próprio ele aparece na Bíblia Sagrada também como uma das qualificações necessárias àqueles que são líderes na igreja. Para alguém ser um presbítero numa igreja cristã ou um diácono, a Bíblia diz que essa pessoa precisa ser temperante, como está lá em 1 Timóteo 3:2, ou como está em Tito 1:8, que ela tenha domínio de si. Essas duas passagens, elas concordam com o fruto do Espírito na ideia de que uma das marcas da maturidade cristã, do desenvolvimento da fé num cristão, é que essa pessoa ela aprenda a ser sóbria, controlada. Eu estou me referindo aqui a sinônimos baseados no idioma original onde o Novo Testamento foi escrito. Essa pessoa precisa ser forte, ter poder sobre, dominar, controlar, moderar, ser temperada, ser continente. Todas essas expressões sinônimas têm a ver com
o controle pessoal, não ser um controlador de terceiros ou controlador de situações, mas ter autocontrole. Isso está escrito na Bíblia Sagrada, e houve uma época também na ética grega, na ética dos gregos, no período clássico, em que Platão ele desenvolveu uma teoria das 4 virtudes cardeais. Muito interessante essa abordagem de Platão, que ele queria, dentro daquilo que os filósofos, né, gostavam e gostam de fazer, tentar encontrar quais são as marcas principais numa vida virtuosa, uma vida que não é tomada e destruída por vícios, pelo contrário, uma vida virtuosa. E Platão encontrou 4 virtudes centrais na vida virtuosa. A primeira delas é a prudência, a segunda a justiça, a terceira a fortaleza e a quarta, veja qual é? A temperança, o domínio próprio. Todas elas têm o seu lugar, têm o seu valor, nós não vamos mencionar cada uma delas aqui. Um outro estudo também muito interessante, de época próxima dessa, são os 7 pecados capitais, isso aqui dá para fazer um estudo aí de meses, mas vamos ficar só com essa última virtude das 4 cardeais propostas por Platão. Agostinho também tratou sobre isso, Tomás de Aquino e outros grandes nomes aí da igreja. Mas o que Platão chamava, então, da temperança, a virtude cardeal da temperança? Ele dizia que é a moderação nos prazeres, a vontade própria prevalecendo sobre os instintos próprios. Então, basicamente, temperança, domínio próprio, na visão das 4 virtudes cardeais, é a moderação nos prazeres. Interessante, essas 4 virtudes, realmente, elas fazem uma boa definição do que seja uma vida virtuosa. Uma pessoa virtuosa deve ser temperante, deve ser moderada, deve ter domínio próprio. Moderada em relação aos prazeres. Quais são os prazeres? A comida, a bebida, o sexo, o sono, o lazer, os hobbies pessoais. E a máxima, a regra de ouro da virtude cardeal da temperança era a seguinte: nunca em excesso. Não é uma boa, realmente não é uma boa máxima essa para descrever o que é o domínio próprio? Nunca em excesso. Só que esse estudo e essa abordagem da vida virtuosa sofre de um grande defeito, de uma grande deficiência. Porque ela descreve bem o que é uma vida virtuosa, mas ela não nos dá uma motivação que seja correta, verdadeira, suficiente, como a motivação e a abordagem da fé cristã sobre esta mesma virtude. Estamos falando da mesma coisa, mas em bases totalmente diferentes. Quer ver como dá muito errado você procurar o domínio próprio, a moderação e a temperança, a parte da fé cristã, sem se voltar para a palavra de Deus ou mesmo para Deus? O que você pode alcançar em procurar essa virtude desta maneira? Como os filósofos, por exemplo, fazem. É que você vai cair no moralismo. O que é o moralismo? É você se conter, você se dominar ali resilientemente, corajosa, bravamente, tá? Com seu próprio esforço para você se tornar uma pessoa certa, uma pessoa boa. Só que tem um problema: a perfeição nunca vai ser alcançada. Ninguém tem força suficiente para alcançar um padrão de perfeição no domínio próprio ou em qualquer outra virtude. Nenhum de nós é capaz disso. E, além do mais, é bem provável que uma pessoa que se entrega ao moralismo, como, por exemplo, da temperança, ela faz isso por vaidade pessoal. Ela quer provar que ela é capaz, ela quer, lá no fundo do seu coração, fica aquele sentimento de que eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que me controla, e os outros não são, por isso que estão com a vida do jeito que estão. E aqui o moralista, ele peca contra Deus, porque o moralista, ele procura fazer a coisa certa pela motivação e na força errada, na sua autossuficiência, na sua própria capacidade. E ele peca contra Deus no sentido de não recorrer a Deus como a fonte de poder. Autocontrole é poder sobre si mesmo. E a pessoa que tenta se domar no seu próprio poder, ela se rebela contra Deus, porque, primeiro, que não funciona, e segundo, porque só Deus pode fazer isso por nós, com o seu poder
sobrenatural nos ajudar a termos controle sobre nós mesmos. Um outro equívoco também da abordagem ética fora da base cristã é o equívoco do legalismo. O que é o legalismo? É você procurar fazer a coisa certa, por exemplo, ter domínio próprio, autocontrole, para ganhar pontos com Deus, para barganhar com Deus a sua salvação, barganhar com Deus o perdão dos seus pecados, você tentar, pelo seu próprio esforço, escapar do castigo e merecer a recompensa que Deus possa vir a te dar. Aqui, de novo, o legalista também peca contra Deus, o mesmo pecado da autossuficiência. O moralista, ele busca a força em si mesmo, não em Deus. O legalista, ele faz de si mesmo a fonte da sua salvação e não a graça e a misericórdia de Deus. Não é por Cristo que ele está buscando se redimir, não é pela graça de Deus, mas ele tenta uma tentativa vã e infrutífera de viver uma vida virtuosa para, assim, escapar da justa e merecida ira de Deus. Vamos, então, deixar de lado a abordagem secular, a abordagem que descarta Deus, a Bíblia, a fé, Jesus Cristo, e vamos tratar, então, do fruto do Espírito, e, em especial, do fruto, desse elemento do fruto, que é o domínio próprio, uma base genuinamente cristã. O que seria essa base genuinamente cristã do fruto do Espírito? Dr. Augusto Nicodemos, acho que não tem ninguém que navegue pelo YouTube hoje em dia que não conheça, precisamos orar por ele, um pastor presbiteriano que tem sido grandemente usado para difundir o Evangelho, a palavra de Deus, a doutrina reformada. Ele diz, na visão dele, que o fruto do Espírito, o domínio próprio, é o autocontrole sobre as obras da carne. As obras da carne que são bem conhecidas de quem já leu essa passagem algumas vezes, eu vou mencioná-las daqui a pouco, e eu vou acrescentar aqui na definição do Dr. Augusto Nicodemos que o domínio próprio é o autocontrole, sim, sob o controle do Espírito Santo, quanto às obras da carne. Porque se eu tirar aqui sob o controle do Espírito Santo, eu me candidato ou ao moralismo ou ao legalismo. Não precisava ser cristão para falar isso, né? A definição do Dr. Augusto está completamente correta, e ele, no contexto em que ele a faz, ele não está descartando a ação do Espírito Santo. Eu só estou aqui querendo deixar mais claro e explicitado que nós estamos falando de algo que é fruto da ação de Deus no coração do pecador. Então, domínio próprio é autocontrole sobre, agora vamos às obras da carne, autocontrole sobre a prostituição moral, autocontrole sobre a impureza moral, autocontrole sobre a lascívia, sobre a idolatria, as feitiçarias, autocontrole na área de relacionamento, sobre a inimizade, as porfias, os ciúmes, as iras, as discórdias, as dissensões, as facções. É o autocontrole sobre a inveja, é o autocontrole sobre a bebedice, é o autocontrole sobre as glutonarias e o autocontrole sobre coisas semelhantes a essa. Acabei de descrever aqui 15 obras da carne e etc. e tal. Quando nós aprendermos a ter autocontrole sobre essas coisas, nós estamos crescendo no domínio próprio e na temperança. Eu queria fazer aqui uma diferenciação entre 3 partes do fruto, que às vezes pode gerar um pouquinho de... quando a pessoa para refletir, mas qual a diferença, afinal, entre longanimidade, mansidão e domínio próprio? A longanimidade, ela tem a ver, meus queridos, com o fato de nós controlarmos, de sermos, na verdade, tolerantes, pacientes, de não sermos facilmente ofendidos. Em outras palavras, longanimidade é o domínio sobre o melindre do ego. Se é aquela pessoa que se encostou nela, olhou torto para ela, ela já fica toda abalada, toda revoltada. Pois é, está faltando essa paciência mais longa de não ficar melindrado por qualquer coisa, mesmo que seja coisa que fizeram que não é justo, que não é correto fazer com a gente. Isso é fruto do Espírito. A mansidão é quando você controla o seu ego, não do melindre, mas da explosão de ira e de violência. Então, você percebe que vai aumentando aqui o grau de controle, né, que o Espírito Santo exerce nesse nosso coração miserável e pecador, sujeito a tudo isso, a melindres, a iras, a violência. Agora, o domínio próprio
O autocontrole, no primeiro momento, essa palavra tem a ver com impulsos sexuais, com prazeres. É o controle da nossa relação com os prazeres da vida, especialmente os impulsos sexuais. Não só, mas há um caráter aqui específico voltado para essa área. Em 1 Coríntios 7,9, o apóstolo Paulo vai usar esta mesma palavrinha que está aqui, o fruto do Espírito é domínio próprio, ele vai usar a mesma palavra no grego para falar o seguinte: quanto aos solteiros, caso, porém, não se dominem, caso, porém, não tenham domínio próprio, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado ou viver excitado sexualmente. Então, veja que a palavra de Deus está nos ensinando a exercer o domínio próprio sobre a nossa vida sexual. Mas vai além. A própria palavra de Deus vai usar, o apóstolo Paulo, num outro contexto, a mesma palavrinha grega, ele vai usar ampliando a necessidade, o desafio de nós exercermos o autocontrole. Em 1 Coríntios 9, 25, Paulo diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Todo atleta em tudo exerce domínio próprio. Os atletas físicos, né, de corrida, etc., visando uma medalha. Agora, o atleta espiritual, o atleta cristão, ele também exerce domínio próprio para ganhar uma coroa, uma medalha, um prêmio incorruptível, que é o galardão que Deus dá ao servo bom e fiel que procura fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus não tem jeito, senão exercendo um autocontrole, uma renúncia de si mesmo. Tanto que Jesus disse assim: olha, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Negue-se, renuncie. Exerça um autocontrole já na saída para caminhar com Jesus, dizendo não para a sua carne e sim para Jesus Cristo. O que nós encontramos, então, de similaridade entre longanimidade, mansidão e autocontrole é que todos eles fazem parte do fruto do Espírito, todas essas virtudes fazem parte do fruto do Espírito, e é resultado não da gente ficar procurando aqui dentro da gente um pouco dessas virtudes, elas não existem dentro de nós. Você pode ter no seu temperamento uma facilidade maior para uma ou outra área dessa, mas a palavra de Deus está falando de uma outra coisa sobrenatural, que só o Espírito Santo de Deus pode produzir dentro de nós. E isso é extremamente positivo, porque tem gente que luta com tentações e fraquezas nessa área, já tentou, já desistiu, já tentou de novo e desistiu de novo, porque está procurando no lugar errado, dentro de si. E nós temos que receber isso como um fruto do Espírito Santo dentro de nós, para nós aprendermos a ser como Jesus. E por falar nisso, em aprendermos a ser como Jesus, uma coisa que nós temos que reconhecer: não vamos dourar a pílula, não vamos tampar o sol com a peneira. O que a Bíblia diz sobre mim e sobre você? Nós somos dados ao pecado, à rebelião e à maldade. Então, não é natural em nós, não será fácil para nós o domínio próprio, para nenhum de nós. Olha, um pode ser na área da comida, o outro na área da bebida alcoólica, o outro na área do sexo, o outro na área até do temperamento, que tem a ver com a mansidão, que é a explosão de ira, né? Está valendo. O domínio próprio na área da ira chama mansidão. Enfim, todos nós vamos ter dificuldade com o domínio próprio. Tanto que o apóstolo Paulo, ele já convertido, ele descreve a luta que existe dentro de nós, inclusive na área da temperança. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Não é contraditório isso? A gente sabe o certo, quer fazer o certo, mas a gente vai lá e faz o que não devia, a gente não se domina, a gente não se controla. Por isso é muito importante aqui o exemplo de Jesus. Ontem eu falei sobre a mansidão e falei sobre Jesus como pomba e Jesus como ovelha. E não é que hoje eu estava, antes da minha devocional, para fazer o aquecimento, eu estava lendo um livro. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês. Estou lendo esse livro aqui, Jonathan Edwards e o Avivamento Brasileiro. Esse livro foi escrito pelo reverendo Luiz Roberto França de Matos, foi meu professor no mestrado no começo da década de 2000, há quase 20 anos atrás. Infelizmente, depois de alguns anos, jovem ainda, com seus 50, 45, 50 anos, morreu de
tumor no cérebro, mas deixou esse livro, um livro muito bom, está sendo muito, me edificando muito. Sabe o que eu encontrei lá? O Jonathan Edwards escreveu um livro, ele está comentando o livro do Edwards, dizendo que na época do grande avivamento norte-americano, em 1730 a 1740, 1743, conferir ali, houve um grande avivamento nos Estados Unidos. E Edwards dissecou esse avivamento para ver os pontos fracos, os pontos positivos, né? E ele procurou mapear para saber se aquele avivamento realmente era um avivamento de Deus ou se era uma coisa da carne dos homens, né? E ele reconheceu naquele avivamento marcas muito verdadeiras que comprovavam que de fato foi um avivamento. Sabe qual é uma das marcas? Os crentes, quando estão experimentando um avivamento, eu espero que isso esteja acontecendo com você nesses dias, começam a ficar mais parecidos com Jesus. E ele menciona que Jesus tinha um espírito de ovelha e um espírito de pomba. Olha só, nós falamos disso ontem. E ele faz essa menção do espírito de pomba e de ovelha que havia em Jesus e que nós somos chamados também para ter esse espírito quando, por exemplo, estamos debaixo de grande pressão, injustiça. É nessa hora que nós vamos mostrar a mansidão e a nossa semelhança com Cristo, agindo como ovelhas e como pombas. Claro que ele mesmo ressalta, o Edwards, de que o zelo também com a verdade, com o reino de Deus, leva a ovelha e a pomba a agir como um leão tem hora, com firmeza, como Jesus que virou as mesas lá no templo, embora ele não tenha maltratado as pessoas, né? Mas ele ali mostrou autoridade, a ira tem a ira santa, a ira justa, e a pomba e a ovelha sabem a hora para isso. É coisa que a gente aprende com Cristo. Mas o ponto aqui é que para nós ficarmos parecidos com Cristo, nós temos que aprender a deixar esse fruto borbulhar, brotar de dentro de nós. Cristo vivendo em nós. Jesus foi manso, nós temos que aprender a ser manso. Ele que nos convidou a sermos mansos como ele. E Jesus foi temperante, exerceu autocontrole, domínio próprio, e nos chama não só a seguir o exemplo dele, ele fala assim, olha, o exemplo meu é esse, e eu vou aí dentro de você, com o meu Espírito Santo, te capacitar isso. Jesus nunca pecou, nunca cedeu aos prazeres indevidos do seu coração. Ele gostava do prazer. O prazer é uma criação de Deus. Ele vivia indo em banquetes com os tais pecadores, né, que a gente lê lá na palavra de Deus. Então, Jesus gostava de um cordeiro bem assado, né? Gostava de um vinho lá com seus amigos, tanto que na ceia teve o vinho, mas ele era alguém temperante. Jesus tinha moderação. E nós temos o registro da moderação de Jesus em Hebreus, que eu vou ler aqui para você agora. Olha, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Olha aqui Jesus exercendo autocontrole, temperança, domínio próprio, sendo tentado ao excesso em várias áreas, em todas as coisas, mas ele soube resistir, soube ter autocontrole, e ele o fez porque estava cheio do Espírito Santo para nos ensinar como é que funciona. Jesus foi plenamente homem, e ele venceu como venceu o pecado, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, para nos dizer que é só assim que nós vamos conseguir também. E aí sabe qual é a implicação prática de Jesus ter lidado com as tentações, lidado com a tentação ao descontrole, a falta de domínio próprio e ter vencido? A aplicação disso é a seguinte, olha que bonito. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça aqui, gente, é assistência sobrenatural de Deus para socorro em ocasião oportuna, sempre que precisarmos, nós podemos contar com esse que foi tentado, que teve autocontrole, que é o nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós, intercede por nós, está pronto a nos ajudar, e é só com a ajuda dele que nós vamos poder ter o fruto do Espírito da temperança. Portanto, queridos, ter domínio próprio é aprender a ser como Jesus também. Esse é um atributo comunicável da Trindade para nós. O autocontrole sob a ação do Espírito Santo.
Jesus é o exemplo para isso, Jesus é o potencial para isso, e ele nos ensina, então, com a sua vida terrena, que a humanidade plena, ela é temperante. Isso é muito importante, gente. Ser homem e ser mulher de verdade é ter domínio próprio. Quem não tem domínio próprio na bebida, na comida, no sexo, na ira, o que for, não é homem de verdade, não é mulher de verdade, está descaracterizado, está desconfigurado, está manchado e marcado pelo pecado. E Cristo veio exatamente para restaurar a nossa humanidade, nossa masculinidade, a feminilidade das mulheres, no sentido de nos ensinar a ser temperantes, como ele foi temperante. E se você luta contra a falta de domínio próprio, vou te fazer uma pergunta que eu fiz ontem também. Você esperava o quê? Esperava que fosse diferente? Não, você é pecador, você é pecadora, está dando a lógica. Só tem um jeito de você, pecador que somos, vencer este pecado e qualquer outro pecado. Lembra que aqueles que adoram os deuses de pedra ficam com o coração de pedra? Pois aquele que adora o Deus verdadeiro, por meio de Jesus, fica com o coração como o de Jesus. É uma questão de convivência, é uma questão de submissão, porque o Senhor prometeu que ele faria isso com todo aquele que com ele tivesse uma aliança e por ele fosse feito uma nova criatura. É por isso, gente, que para ser um oficial da igreja, pastor, presbítero, pastor também é presbítero, e um diácono, é preciso que a pessoa seja temperante, tenha domínio próprio, porque para serem nossos líderes, tem que ser homens que se pareçam com Jesus Cristo. Isso é obra do Espírito Santo, fruto da intimidade destes homens com o próprio Senhor Jesus. Mas não é só para eles. Eles são aqueles, teoricamente, que estão indo na nossa frente, mostrando o caminho. Mas esse é o caminho que todos nós temos que trilhar. E eu vou encerrando por aqui com algumas perguntas muito importantes para você, tá? Como você tem sido, como você tem estado nesse período único da história da humanidade? Nunca aconteceu isso antes. Motivos exteriores para você estar implodindo e pondo para fora tudo que tem de pior não falta. Mas que tal você deixar o Espírito Santo frutificar de dentro do seu coração, dos seus valores, do seu caráter, e dali para fora, na sua fala, nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos, o que há de melhor na Trindade, que é o fruto do Espírito Santo, o retrato de Jesus, para que a gente se adeque, se amolde a esse retrato. Nós precisamos, nessa hora escura da humanidade, de homens e mulheres temperantes, com domínio próprio, para a glória de Deus, não para a vaidade pessoal, mas para a glória de Deus. E é o fruto do Espírito, o remédio de Deus, portanto, para esses efeitos tão maléficos, tão danosos, que essa pandemia certamente vem trazendo sobre todos nós. E eu queria concluir com uma história muito boa, uma ilustração muito boa, uma ilustração muito boa do C.S. Lewis, um autor que eu admiro muito, vocês sabem disso. Ele uma vez falou que a diferença que existe entre você, já vou aplicar aqui a história dele, entre você querer ter domínio próprio por você mesmo e entre você aprender a ter domínio próprio como fruto do Espírito, é a mesma diferença que haveria entre você pegar um cavalo chucro, um cavalo pé duro, que não é de raça, um vira-lata, tá? Cavalo não é vira-lata, né? Para vocês entenderem. E treinar esse cavalo. Você vai treinar ele dando ração de cavalo de raça, você vai contratar um jockey, vai levar ele para o estábulo, num jockey, vai dar tudo de bom e do melhor, treinamento, etc., vai pôr ele para correr na próxima corrida, no circuito internacional de equitação. Em que lugar que esse cavalo vai chegar? Ele vai chegar em último. Mas ele vai chegar um pouco mais na frente do que ele chegaria se ele não tivesse passado por todo aquele treinamento. E C.S. Lewis diz o seguinte, que tem gente procurando ter uma vida virtuosa desse jeito, sabe? Com autoajuda, coaching, esforço, pensamento positivo, muita garra, muita determinação, virtudes cardeais, conduta estoica, resiliente. Ok, vai se tornar uma pessoa melhor. Mas não seria muito superior à experiência de você, ao invés de pegar um cavalo
que não é de raça, e transformá-lo num cavalo de raça, na verdade, aí C.S. Lewis diz assim, transformá-lo num cavalo alado, aquele que tem asas. Aí você vai falar assim, não, mas cavalo alado não existe, é coisa da mitologia. O que C.S. Lewis está querendo te fazer pensar é o seguinte, abre a cabeça, não conte apenas com recursos humanos, não é pela mitologia que nós vamos, não, nós vamos pelo campo da fé, do sobrenatural. Aquele que está em Cristo, que faz uma aliança com Jesus, se arrepende dos seus pecados, é como um cavalo que ganha asas, não é Red Bull, tá? É um cavalo que ganha asas e ele vai poder fazer o que nenhum cavalo de raça, nem os de raça são capazes de fazer, porque ele vai voar, ele vai alcançar limites inimagináveis. E é isso o que o Senhor faz conosco em Cristo. Quando você faz uma aliança com Jesus, ele torna você uma nova criatura, transforma a sua natureza. Sua natureza que era dada a dar vazão ao pecado, à rebeldia, à falta de domínio próprio, agora há um novo coração batendo ali dentro, sob a ação do Espírito Santo, que vai te capacitar a aprender, é aprendizado, vai com o tempo, a aprender a ter domínio próprio e a ser temperante. E tudo isso não para a sua vaidade pessoal, mas para a glória de Deus. Sabe por quê? Se você for pelo caminho do cavalo treinado lá, o cavalo sem raça treinado, sabe o que você vai conseguir? Você vai conseguir se exaltar, né? Eu sou bom, eu sou melhor do que os outros, vai ganhar um tapinha nas costas, dizendo assim, olha, parabéns, você até que é uma pessoa bem ética, né? Bastante religiosa, ok, mas quem aprende as virtudes de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, como uma nova criatura, não está preocupado com tapinha nas costas, não está preocupado com a vaidade do seu próprio ego, mas essa pessoa está sendo preparada para a eternidade. Porque lá na eternidade vão chegar os irmãos de Jesus parecidos com ele, que somos nós, novas criaturas, sob o poder do Espírito Santo de Deus, aprendendo a desfazer do velho homem e a viver como novas criaturas. E lá nós vamos ouvir, vamos ganhar não tapinha nas costas, mas nós vamos ouvir assim, muito bom, servo bom e fiel. Muito bem, serva boa e fiel. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor, no reino de Deus. Você já colocou a sua confiança para a sua salvação em Jesus Cristo? Se o coronavírus chegar, como é que você vai lidar com isso? Com pavor, com medo, com uma ansiedade desmedida? Você tem medo de morrer pelo coronavírus? Porque se você tem medo, se você tem pânico só de pensar nessa ideia, eu acho de muito mau gosto eu estar te perguntando aqui isso, não é para te alarmar ou te apavorar, não. É para você correr para Cristo. Porque quem está em Cristo não tem mais medo da morte. Sabe que o viver é Cristo, não é o ego da gente. É para Cristo que nós vivemos. E sabe que o morrer é morrer e estar com Cristo. Corra para Jesus. Torne-se não apenas um admirador, um religioso, mas peça para ele fazer de você uma nova criatura. Um filho redimido por Jesus Cristo, e não pelo seu esforço ou pelo seu merecimento. Você, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo, que já fez uma aliança com Cristo, vou martelando isso até que isso caia com uma luva na sua compreensão. Primeiro, ouça a palavra. A palavra de Deus diz que a temperança, o domínio próprio, é fruto do Espírito naqueles que já nasceram de novo e que se submetem a Cristo. Você crê nisso? Essa é a palavra de Deus. Você ouviu? Então creia. Coloque a sua fé nisso. Porque se você colocar a sua confiança nessa palavra revelada por Deus, Deus fará em você 2 milagres. Um, ele mata o pecado da falta de domínio próprio. No outro, ele gera dentro de você, pelo Espírito Santo, o domínio próprio. É assim que funciona. Em quinto, você obedece no milagre que Deus já está fazendo na sua vida. Ouça, creia, conte com o milagre, Jesus matando o seu velho homem ali, crucificando o seu velho homem na falta de domínio próprio e gerando dentro de você, como fruto do Espírito, a temperança. E na próxima vez que você for tentado, a falta de temperança, seja na área sexual, alimentar, qualquer outra, obedeça.
Só que na área sexual, provavelmente você deverá precisar de ajuda, de um conselheiro, de um irmão ou de uma irmã de confiança, alguém que é maduro na fé, porque geralmente os pecados sexuais nós sabotamos nossos esforços. Então, todos os conselheiros bíblicos recomendam que na luta contra a falta de domínio próprio, além desses passos que eu mencionei, na hora de obedecer, a gente conte com um irmão ali do lado, segurando nossa perna meia quebrada ali, nos apoiando com a perna meia quebrada, para a gente aprender a andar direitinho. Queridos, aqui nós terminamos, então, essa primeira parte da série, do fruto do Espírito, onde nós abordamos cada um das 9 partes deste fruto, hoje concluindo aqui com a temperança e o domínio próprio. Quando você junta tudo isso, o que você tem? O remédio de Deus, os efeitos colaterais de ordem moral, social, emocional e espiritual que essa pandemia está produzindo nas pessoas. Você guarde essa palavra com todo carinho. Se você achar que uma dessas palavras falou muito ao seu coração, compartilhe. Os vídeos estão aí disponíveis no nosso canal IPN Online. Você pode compartilhar com outras pessoas para que elas sejam também abençoadas, não com a palavra do pastor, mas com a palavra de Deus, que é realmente um santo remédio, literalmente falando. Ok?